Hoje eu quero ministrar aos irmãos, está aí no seu boletim a palavra, a origem ou fatores para a indisposição de orar. Hoje eu vou usar muito a Bíblia, né? Felizmente não vai ter a projeção, então se você tem Bíblia no seu celular ou Bíblia de papel, você pode estar abrindo. Como nós vamos falar de oração, vamos orar então? Feche seus olhos. Foque toda a sua atenção para esse ambiente, para os minutos. Fala com o Senhor que o seu coração está aberto para receber da palavra dEle. Pai, nós oramos ao Senhor nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o seu Espírito Santo possa selar no coração dos teus filhos essa palavra. Possa gerar no coração dos teus filhos o desejo de orar, de, ó Deus, buscar uma maior intimidade com o Senhor. Eu declaro um ambiente liberado para a tua palavra. Eu declaro em nome de Jesus a palavra do Senhor sendo semeada e vai germinar para a honra e glória do teu nome. Amém. Irmãos, lá em Lucas 11, a partir do versículo 1, certa vez os discípulos, Jesus tinha saído para orar, e quando ele retornou, os discípulos então perguntaram para Jesus, ou pediram para Jesus: Mestre, ensina-nos a orar. Mestre, como João ensinou os seus discípulos, também nos ensina a orar. Por que eles pediram para Jesus para os ensinar a orar? Porque eles viram que oração é muito importante. O próprio Filho de Deus orava, buscava o Pai em oração. E os discípulos viam isso, a importância disso. Então eles pediram: Mestre, ensina-nos a orar. E nesses próximos domingos, a partir de hoje, nós vamos, à luz da palavra de Deus, pelo fluir do Espírito Santo, intensificar as nossas orações. Amém? Quantos querem aprender a orar aqui? Por que a oração é importante, irmãos? Deus, Ele é soberano. Seu trono, a sua majestade, a sua glória está acima de qualquer coisa ou qualquer pessoa. E na sua soberania, Deus decidiu agir aqui nessa terra através do homem, através de mim e de você. Mas como é que as coisas vão acontecer? Se eu e você nos dispusermos a orar. Orar. Nós estamos falando que esse é o ano da aceleração. Deus vai acelerar processos na sua vida, processos que às vezes iam durar 10 anos, vão durar meses, coisas que iam perdurar por um ano, vai durar dias, semanas. E aí alguns podem pensar, então é só eu sentar e esperar para ver acontecer. Não funciona bem assim. É preciso que você ore a respeito das coisas. É preciso que você peça ao Senhor, apresente diante de Deus cada uma das suas necessidades. Amém? Porque a promessa de Deus, irmãos, ela se cumpre, não é automático, ela se cumpre como resposta de oração. É preciso alguém aqui nessa terra concordar com Deus e fazer com que aconteça aquilo que Deus quer fazer. Nós podemos falar que a vida da igreja, basicamente, os irmãos precisam de 2 alimentos. Você precisa da palavra e você precisa do Espírito. Mas olha, a palavra de Deus é a palavra escrita. Você se alimenta da palavra. Esse é o pão dos céus para a sua vida, é o maná para a sua vida. Mas só isso não é suficiente. Na mesma forma, uma dieta. Se você comer só pão, quando você bebe a água ajuda o pão a descer. Da mesma maneira, a água é a oração. E pela oração há o fluir do Espírito. Então você precisa dessas 2 coisas. A palavra, precisa comer da palavra, se alimentar da palavra, mas você também tem que orar. Porque a oração vai produzir esse fluir do Espírito através da sua vida. Amém, meus irmãos? É muito ruim, eu não estou aqui nessa noite com o desejo de te ameaçar, né? Ou você ora, ou tranca-rua vai te pegar. E aí, não é meu desejo isso, porque é muito ruim quando comida se torna prescrição médica, obrigação. Não é? Tem pessoas que têm que falar, ó, você tem que comer 3 vezes por dia, porque senão você pode desmaiar. É muito ruim isso, porque comida, irmãos, tem que ser desfrute, deleite. Da mesma maneira, a oração. Oração não é uma obrigação. Oração é um desfrute da presença. E eu quero ministrar aos irmãos fatores que levam
as pessoas a terem dificuldade de orar, para que em nome de Jesus você vença cada uma dessas coisas na sua vida e possa intensificar o seu momento de oração. Amém? Estou me lembrando de um texto, a Bíblia fala a respeito do povo de Israel. Eles ficaram cativos na Babilônia por 70 anos. E Deus já tinha falado isso com Jeremias, com o profeta Jeremias. E depois desse tempo, Daniel então estava, olha como é que é interessante, o profeta Daniel já sabia que o livro de Jeremias, os escritos de Jeremias, eles eram sim da parte de Deus. Então lendo lá, Daniel fez as contas e viu que era da vontade de Deus que o povo ficasse somente 70 anos. Mas o que Daniel fez? Está registrado lá em Isaías 40, versículo... Está registrado... Espera aí que eu me perdi aqui, irmãos. Daniel, alguém tem um boletim? 9. Olha o que a palavra do Senhor está dizendo. Daniel, então, ao ouvir do relato, Daniel se propõe a orar. Por que ele se propõe a orar? Porque Daniel sabia que para as coisas acontecerem aqui na terra, havia necessidade de oração. Oração. Olha o que a palavra do Senhor vai dizer em Daniel 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então Daniel viu que o cativeiro do povo de Israel iria durar 70 anos. Daniel viu que Deus já tinha prometido, tinha liberado a promessa. Então Daniel falou, olha, então 70 anos já fez, então chegou a hora de nós sermos libertos desse cativeiro. O que Daniel fez? Daniel simplesmente sentou e falou, não, vamos festejar, chegou o tempo da nossa libertação. Não. Versículo 3, olha o que Daniel diz e se propôs a fazer. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com pano de saco e cinza. Daniel falou, Senhor, está escrito, são 70 anos. Senhor, já deram 70 anos, então Senhor, se cumpra a sua vontade. A mesma coisa acontece comigo e com você. Você tem inúmeras, milhares de promessas na palavra de Deus, mas você tem que orar. Senhor, é promessa do Senhor na minha vida. Pai, é promessa do Senhor que pelas suas pisaduras eu fui sarado. É palavra do Senhor que na cruz do Calvário o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. Então que se cumpra a sua palavra, que se cumpra a sua palavra. Pastor, quanto tempo eu devo orar? Até que. Você orou hoje, não aconteceu? Ora amanhã. Senhor, não vou me cansar e nem dar descanso ao Senhor, enquanto o Senhor não atendeu o meu pedido. Quando diz amém? É preciso orar. Mesmo que a promessa esteja liberada, como nós dissemos aos irmãos, mesmo que a promessa do ano da aceleração esteja liberada sobre a vida da igreja, não vai acontecer automático. É preciso que você ore ao Senhor. Senhor, não estou entendendo o que está acontecendo na minha vida, mas eu creio nessa palavra profética que foi liberada sobre mim. A bênção do Senhor vai ser acelerada sobre a minha vida. Amém? Meditando sobre esse texto de Daniel, o Senhor falou uma coisa comigo hoje de manhã, de um outro texto, em um outro evento, que aconteceu também com o povo de Israel. Primeiro está relatado lá em Êxodo 15, do versículo 13 ao 14. Isso é quando Deus está fazendo uma promessa a Abraão. E olha o que o Senhor fala com Abraão. Sabe, com certeza, que a tua posteridade
será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente, a que tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. Deus já tinha predito, já tinha falado com Abraão o que ia acontecer com o povo. Que o povo ia ficar escravo de um povo, e essa escravidão, essa servidão iria durar 400 anos, mas eu vou tirar o povo da escravidão e eu vou fazer com que o povo saia rico. Essa promessa se cumpriu no povo, irmãos? Sim, mas olha o que aconteceu para essa promessa se cumprir. Deus agora está falando com Moisés, mais de 400 anos depois, Êxodo 3, do 7 ao 10. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e o que? Ouvi o seu clamor. Amém? Por causa dos seus exatores, conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. E aí continua dizendo, o Senhor já tinha falado, ia durar 400 anos, mas o que o Senhor fala para o Moisés? Moisés, eu ouvi o clamor do meu povo. O povo de Israel começou a clamar a Deus: Senhor, livra-nos dessa escravidão. E porque Deus ouviu o clamor, Deus cumpriu a sua promessa. Fala assim comigo: para Deus cumprir as promessas dele na minha vida, é necessário que eu concorde. E a minha concordância é através da oração. Orar. Olha como é a oração importante. Oração, irmãos, por um lado, ela libera o céu sobre a sua vida. Coisas acontecem de maneira extraordinária. Mas também, se há falta de oração, o diabo vai agir. A oração, ela limita o diabo de agir na sua vida, na sua empresa, na sua casa. Mas quando você deixa de orar, o diabo então ganha espaço. É por isso que a oração é tão difícil. Por isso que quando você vai se dispor a orar, você encontra resistências. Porque o diabo se opõe, porque ele sabe do poder da oração. Olha como é que a oração tem poder, irmãos. Vamos ver aqui alguns textos da palavra com os irmãos. O próprio Senhor Jesus disse que quando ele voltar, tem pessoas que às vezes ficam preocupadas, né? Pastor, para eu ser arrebatado, o que eu tenho que fazer? Jesus falou sobre isso, olha o que ele disse. Marcos, 13, versículo 32. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. O que o Senhor está dizendo aqui? Vigiar está implícito orar. Orar. Você deve orar. Pastor, mas aí vira legalismo. Não é legalismo, é desfrute. Desfrute. Você precisa orar, buscar o Senhor em oração. Mas isso, volto a repetir para os irmãos, o nosso desejo não é que você faça isso, porque é muito ruim, irmãos. Comer por obrigação é muito ruim. É muito ruim orar por obrigação. Mas olha, há uma diferença entre criança e adulto. Criança só faz o que quer, adulto faz o que é necessário. Então, por exemplo, às vezes você está lá com seus filhos, tem um certo alimento na mesa, você fala, você vai comer. Ele fala, eu não vou comer. Você vai comer, senão você vai apanhar. Crianças são assim. Crianças têm que ser obrigadas a comer. Aí eu pergunto para os irmãos, se a criança comer ali aquele jiló, que era algo que eu era obrigado a comer quando era criança. Graças a Deus cresci. Se você fala para a criança, você vai comer jiló. E a criança fala, não vou comer. Você vai comer, senão você vai apanhar. E ele fala assim, tá bom, eu vou comer, mas esse jiló vai prejudicar o meu estômago, eu vou ter uma diarreia. Ele comeu sem vontade. Mas aquele alimento vai ter efeito na vida dele? Sim, sim.
Os nutrientes do jiló vai ser bom para a vida dele? Sim. Então criança só faz aquilo que tem vontade, mas tem hora que você tem que obrigá-las a fazer o certo. A vontade de Deus é que você ore como adulto, que você deseje orar. E como é que Deus faz com você? Deixa eu dar um exemplo. Ele faz como você pode fazer com uma criança. O pastor estava contando a respeito das netas dele, que ele deixa lá na casa dele chicletes, caixa de chicletes, próxima. E aí a menina vem e fala, dá chiclete. Ele vai dar um e fala com ela, quando você acabar esse, quiser mais, volta. Assim é Deus conosco. Deus te atrai em oração, colocando coisas na sua frente para te atrair. Você olha, por exemplo, a casa do seu vizinho, você não precisa invejá-la, você pode pedir para o seu pai. Você olha o emprego, a família, o casamento, o automóvel, você não precisa invejar coisas do outro, você pode pedir que o seu pai te dá, o seu pai é muito rico, muito rico. Nós queríamos que Deus desse tudo de uma vez, mas Deus é sábio, Deus gosta de relacionamento. E como é que nós nos relacionamos com Deus? Através da oração. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Através da oração. E a oração tem esse poder. Eu quero desafiar você a iniciar o seu dia orando. Faz o teste. Como eu digo para você, testa a doutrina. Amanhã, quando você acordar, a primeira coisa que você faça é orar. 2 minutos, apresenta o seu dia diante de Deus. Às vezes você vai tomar banho, fica lá, aumenta um pouco o tempo do seu banho e ore ao Senhor. E você vai ver a diferença que vai acontecer na sua vida. Porque a oração tem esse poder. Olha o que Isaías vai dizer lá em Isaías 40, versículo 30. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor, o que é esperar no Senhor? Orar. O que é esperar no Senhor? Olha, uns confiam em carros, outros confiam em cavaleiros, mas eu faço menção do nome do Senhor. Eu espero pelo Senhor. Uns esperam em dinheiro, uns esperam em profissões, mas eu espero é do Senhor. E como é que eu espero? Orando, buscando. E o que isso vai fazer na minha vida? Continuando o texto. Isaías vai dizer, os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Renovam as suas forças. Você está desfalido? Você está cansado? Ora. Ah, pastor, eu não estou aguentando liderar a célula mais, eu estou desanimado. É porque não ora. Porque a promessa do Senhor é, você vai ter as suas forças renovadas. E o texto ainda continua, além de renovar as suas forças, sobem com asas como águias. O que significa isso, subir como águia? A águia, por ter uma envergadura grande, a águia não bate asas. A águia tem que aplainar. Então você vê águias no céu, não é comum aqui para nós, mas você pode pensar num outro animal aí de envergadura grande, que é o urubu. Fica rodeando no céu. Por que eles ficam rodeando? Porque eles ficam atrás de uma corrente de ar quente que sobe. Essa corrente de ar quente faz com que ele alcance lugares mais altos. O que a palavra de Deus está dizendo? Você espera no Senhor, você tem a sua força renovada pelo Senhor, e como águia você vai voar. E o que é o vento na palavra de Deus? É o Espírito. Quando você ora, o Espírito move através da sua vida e te coloca em lugares que você ainda não esteve. Renova as suas forças e te leva a patamares ainda que você não alcançou. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Por que não se fatiga? Porque ora por tudo, ora toda hora. Qualquer circunstância, ora, busca o Senhor primeiro. Fala, Senhor, tem essa circunstância aqui agora. Pai, eu vou entrar nessa situação aqui agora. Senhor, me chamou ali, o meu chefe me chamou na sala dele, eu não sei o que é. Vai orando.
por qualquer circunstância na sua vida, apresente diante de Deus. O próprio Senhor Jesus, lá em Hebreus 5, vai dizer que Ele orou com grande clamor e lágrimas. Ele orou. Imagina eu e você. Tem momentos que a nossa oração se transforma em um clamor e choramos na presença de Deus. Em oração. Em oração. E isso vai ter poder nas nossas vidas. Fala assim comigo, há poder na oração. Pastor, mas, está dizendo aí sobre esse ano da aceleração. Como eu disse para você, você precisa orar, concordar aqui na terra acerca disso, para isso acontecer na sua vida. Amém, meus irmãos? Orar. Eu disse para você que oração é importante, tá, pastor? Oração é importante. Mas como eu venço as dificuldades, os empecilhos, as barreiras para eu orar? E esse é o tema da nossa palavra. Como vencer essas barreiras, ou o porquê que levam as pessoas a não conseguir orar. Primeiro, porque orar é difícil. Talvez você não esperava essa oração, essa palavra. Por que é difícil? Porque o diabo sabe do poder da oração. E presta atenção que eu vou quebrar na mente de muitas pessoas aqui um conceito errado. O diabo não pode ouvir a sua oração. O Senhor Jesus ficou aqui 30 anos antes dele ir para o deserto orar. Quando ele voltou do deserto, foi batizado por João Batista, os céus se abriram e o Pai falou: este é o meu filho amado. O que o diabo falou para Jesus antes? Está dizendo aí que você é filho de Deus? 30 anos Jesus ficou no meio deles. E o diabo não sabia que ele era filho de Deus. Porque oração é um lugar secreto onde o diabo não entra. Não entra. Agora, por que ele te resiste? Porque ele sabe que tem poder na oração. Ele sabe que tem poder na oração. Pastor, como é que ele me resiste? Tenta orar. Tenta orar. Você começa a divagar a mente. Você começa a ficar com sono. Alguém começa a gritar lá fora. O cachorro começa a latir. A campainha toca. O WhatsApp começa... Tenta orar que você vai ver a dificuldade que é. Por que ele vai importunar você? Porque ele sabe da importância e do poder que há na oração. E ele se opõe a isso. Lá em Êxodo 17, versículo 11 em diante, fala a respeito do povo de Israel também. E um povo que se opôs ao povo de Israel. Não tenho tempo para te explicar, mas acredite em mim. Amaleque, esse povo simboliza a carne. Amaleque então veio contra o povo de Israel e Moisés deu uma ordem para Josué. Falou: Josué, desce ao vale e luta ali contra Amaleque. E Moisés então fica no monte. Aí a Bíblia diz que quando Moisés ergueu as mãos, o exército de Israel prevalecia. Mas as mãos de Moisés ficavam pesadas, as mãos abaixavam. E quando abaixava, o exército de Amaleque prevalecia. Está vendo? Quando abaixa, quando não há oração, a carne prevalece. Vamos ler esse texto? O que aconteceu? Moisés com as mãos erguidas, irmãos, simboliza oração. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Está lá em Êxodo 17, 11 e 12. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e a puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. Então, olha só. Duas coisas você tira aqui desse texto. Moisés começou, ergueu as mãos para orar, interceder pelo povo. Enquanto as mãos estavam erguidas, o povo prevalecia. Mas aí a mão começou a ficar pesada, começou a ficar difícil mantê-la erguida. Amaleque começou a prevalecer. Aí vieram dois para ajudar Moisés, para firmar as mãos de Moisés. Arão e Ur. O que simboliza isso? Primeiro, que você precisa de um parceiro de oração. Ajuda você. Você, compartilhar um pedido de oração, isso tem poder também.
Mas também Arão era o sacerdote e Ur é o príncipe da tribo de Israel. Ur representa a realeza, Arão representa o sacerdócio. Essas duas coisas você precisa lançar a mão quando você se dispor a orar. Como Arão, você vai orar como um sacerdote, intercedendo, pedindo, falando: Pai, eu preciso disso na minha vida, Senhor. Pai, trabalha isso na minha casa. Pai, trabalha na vida do meu cônjuge. Mas por outro lado, como Ur, como príncipe, como realeza, você tem poder sobre as obras do diabo. E você se levanta para orar como na posição que você tem de autoridade. Então, como Arão, você intercede, ora, mas você também exerce a realeza, exerce o sacerdócio e a realeza. Amém, meus irmãos? Então, quando tiver difícil para orar, ora. Mesmo que a dificuldade venha, mesmo que às vezes quando você começa a orar por alguém, né, porque os irmãos vão sair daqui, vou começar a orar hoje mesmo. Antes de eu dormir, vou separar ali 10 minutos. E aí, por exemplo, você se dispõe a orar por uma pessoa, um parente seu. E aí, quando você começa a orar por ele, parece que as coisas começam a piorar. Passa a semana, você vai convidá-lo para ir para o encontro, ele já começa a zombar. Por que a resistência aumenta? Vou repetir para você, porque o diabo sabe do poder da oração. Então, aumentou a resistência, está desanimado, está cansado, continue orando, porque a promessa que eu falei para os irmãos que a palavra de Deus falou para os irmãos: espera no Senhor, que você vai ter a sua força renovada. Segunda razão pela qual nós temos dificuldades de orar. E infelizmente, essa dificuldade caracteriza a maioria dos crentes, mas vai mudar em nome de Jesus. Aconteceu lá no Éden. Os irmãos sabem, Deus vinha para ter comunhão com Adão na viração do dia, à tardezinha. Todos os dias Deus vinha ter com Adão e Adão estava lá. Mas teve um dia que Adão então cometeu o pecado, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e aí Adão não foi no encontro, mas Deus estava presente. Quando Deus chegou para o encontro, Deus falou: Adão, onde você está? E aí Adão fala para Deus: não, Senhor, é porque eu estava nu e eu tive medo e eu me escondi. E aí Deus pergunta para Adão: quem te disse que você estava nu? Por que Adão se escondeu? Porque Adão estava se sentindo acusado. Adão, quem te disse, foi o próprio inimigo que disse para Adão: aí Adão, você está nu. Isso é jeito de um homem se apresentar diante de Deus? Como é que você vai se apresentar diante de Deus estando dessa forma? Deus vai derramar ira. Deus não falou que ia matar? Que ia morrer, perdão? Então você vai morrer, Deus vai te matar. E Adão então, porque ele criou uma imagem de Deus. Presta atenção no que eu vou te dizer. A imagem que você cria de Deus determina o seu relacionamento com Ele. Adão então criou uma imagem. Deus está irado comigo. Deus vai me pegar. Na hora que eu encontrar com Deus, eu não estou em condições de me apresentar diante de Deus. É assim que infelizmente muitos irmãos se sentem condenados, acusados. Como é que eu vou apresentar essa petição diante de Deus? Fui eu que aprontei. Fui eu que estraguei, fui eu que disse o que não devia dizer, fui eu que comprei o que não devia comprar. Como é que eu vou chegar para Deus agora e vou pedir? Se você manter a consciência de condenação, acusação e culpa na sua vida, você vai fugir de Deus. Foi o que aconteceu com Adão. Mas olha, toda a nossa dívida foi paga. Toda a dívida proveniente dos nossos pecados, passado, presente e futuros, já foi paga. Não há dívida em aberto diante de Deus. Porque como nós somos? Vamos supor que você pega um dinheiro emprestado com um vizinho e você não tem condições de pagá-lo. Você vai evitar aquele vizinho. Você vai sair na rua, na hora que você olhar que ele está saindo, você volta, espera ele ir embora. Se você está vindo, que ele está vendo uma calçada, você dá um jeito de se esconder, porque você tem medo da cobrança, você está devendo algo para ele. E infelizmente muitas pessoas acham que estão devendo algo para Deus, e por ter esse sentimento, se escondem,
fogem de Deus. Mas Deus foi no encontro, o homem não foi, porque tinha uma imagem errada. Toda crença, presta atenção que eu estou te falando, toda crença equivocada, a imagem que você cria de Deus, compromete o seu relacionamento com Deus. Amém, meus irmãos? Pastor, olha como é interessante isso, irmãos. Quando Deus foi se encontrar com Adão, Deus perguntou: onde você está, Adão? Por que você está escondido? Da mesma maneira, o máximo que Deus vai te perguntar não é: olha aí seu pecado, por que isso está acontecendo com você? Não, Deus vai falar: onde você estava sentindo sua falta. O que Jesus falava para as pessoas quando as pessoas vinham ter com Jesus? Por que você está cego? Por que você está cego? Você andou vendo pornografia na internet? O que você fez para essa cegueira? Não, Jesus perguntava: o que você quer que eu te faça? Todas as vezes que você se propõe a orar, Deus propõe a te ouvir. Fala: o que você quer que eu te faça? Estou aqui para te ouvir. Amém? Terceira razão, por que nós temos indisposição para orar. Mas olha, a vontade de Deus é aumentar esse nível de relacionamento através da oração. As pessoas dizem que, e hoje isso está na moda, 10 passos para você ser bem sucedido, 15 passos para você alcançar o sucesso. Mas olha, diante de Deus e do Espírito Santo, eu estou dizendo, a única coisa necessária é orar. Ora. Pastor, só orar? Então começa a orar. Ore 1 dia, 2 dias, até que, para você ver. Ora, faz o teste. Não não estamos aqui no púlpito para te dar uma autoajuda, para melhorar você através do esforço humano. Não, é a ajuda do alto. E como é que você busca a ajuda do alto? Orando, pedindo, concordando com Deus. Amém, irmãos? Terceira razão, porque as pessoas têm indisposição para orar. Lá em Jó, capítulo 28, versículo 7. Olha o que a palavra de Deus vai nos dizer. Essa vereda, a ave de rapina a ignora, e jamais viram os olhos do falcão. O Senhor Jesus vai dizer lá em Mateus 13, que aves simbolizam demônios. E aí continua dizendo: nunca pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Pedro vai dizer que Satanás é como um leão. O que está dizendo esse texto? Que as aves, os demônios, o próprio Satanás não tem acesso quando você entra nesse lugar. Pastor, que lugar protetor, que lugar poderoso é esse? Versículo 9. Estende o homem a mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Tapa os veios de água e nenhuma gota sai deles, e traz luz ao que estava escondido. Que lugar é esse? Salmo 91, o esconderijo do Altíssimo. E o que é o esconderijo do Altíssimo? A oração. O que está dizendo o texto? Quando você ora, você está trazendo proteção para a sua vida. Quando você ora, o diabo não chega. O diabo não pode tocar você, como eu mencionei antes. Jesus ficou aqui 30 anos, e o diabo não sabia que ele era filho de Deus. Foi saber depois do batismo. Antes do batismo. 30 anos, quando ele foi para ser... confusão. Quando Jesus foi para ser, depois que ele foi batizado, só então que Deus falou que ele era o filho amado, que o diabo pôde saber quem Jesus era. E aí Jesus foi levado pelo Espírito, conduzido pelo Espírito ao deserto, jejuou ali 40 dias e 40 noites, e o diabo então veio para tentar Jesus. E aí o diabo, ao encontrar com Jesus, fala: olha, diz aí que você é o Filho de Deus. Até então o diabo não sabia, porque a oração é um lugar secreto que te protege, guarda a sua vida. E o texto também está dizendo, o texto de Jó,
que neste lugar as águas vão brotar das pedras. A pedra é o quê? É Cristo. O que está dizendo? Que neste lugar vai fluir águas. Mas também no final do texto que eu li para você em Jó, diz que vai trazer luz ao que estava oculto. Quando você ora, Deus libera para você uma percepção, revelação de coisas que estavam ocultas. E Ele traz luz para você. Quer receber luz da parte de Deus? Quer ter entendimento? Quer ter revelação? Leitura da palavra. Mas adiciona isso à oração. Oração. Você vai ver o poder tremendo que vai acontecer na sua vida. Deus quer te revelar coisas, mas se você não orar, não vai ter revelação. Jeremias 33, versículo 3. O Senhor diz: invoca-me e te responderei. O que é invocar, irmãos? Orar. Eu vou te anunciar, vou mostrar para você coisas grandes e ocultas que você ainda não sabe. Eu vou trazer luz para você. Eu vou me revelar a você, mas tem que me invocar, tem que orar. Provérbios 27, versículo 12. Olha o que vai dizer lá em Provérbios. O prudente vê o mal e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. O simples aqui não é o mais pecador. O simples não é aquele que tem mais brechas e coisas erradas na vida dele. Não, o simples é aquele que vê o mal, mas ele não se esconde. E aonde que é o esconderijo que eu disse para você? O esconderijo do Altíssimo? Na oração. Então presta atenção no que eu vou te dizer. Às vezes tem pessoas que vêm compartilhar comigo sonhos. Pastor, eu tive um sonho desagradável, às vezes é um sonho com acidente. Você vê o mal, Deus está mostrando para você o mal. O que você tem que fazer? Se esconder. Como é que você se esconde? Orando. Então você sonhou, eu não sei se isso é de Deus, se isso é meu sonho, da minha carne. O que você faz? Ora. Te mostrou, sei lá, você sentiu uma percepção de que algo ruim está acontecendo com o seu filho? Ora naquele momento. Você sentiu algo que está acontecendo no seu trabalho, você não sabe o que é? Ora, Senhor, me guarda aqui nesse trabalho. Senhor, seja o que for que está tramando contra mim, caia por terra agora. Exerça o sacerdócio e a realeza. Como estão entendendo o que eu estou dizendo? Se você não orar, você não vai desfrutar disso tudo que está disponível para você. Olha o que está dizendo lá em Salmos 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia. E olha o que o Senhor promete. E eu te livrarei e tu me glorificarás. Invoca-me no dia da angústia. Quando é que o Senhor vai livrar você no dia da angústia? Quando você invocar. Mas Deus está vendo que eu estou sofrendo. Ele está vendo a minha dificuldade. Mas abre a boca e pede. Abre a boca, ora e fale com Deus. Coloque, apresente diante dele. Porque a promessa do Senhor é: você me invoca no dia da angústia e pode ter certeza, eu vou te livrar dela. Eu vou te livrar. Mas infelizmente muitos não oram, não atribuem valor à oração. Mas olha, é da vontade de Deus que você suba a patamares maiores, que você experimente de todas as promessas de Deus sobre a sua vida, mas você precisa abrir a sua boca e orar a respeito delas. Queria chamar os irmãos do louvor aqui, queria que você se colocasse em pé, antes de nós darmos sequência à cerimônia de formatura. Quantos irmãos vão ministrar uma canção? Você vai começar a orar. Pastor, como é que é a oração? Quanto tempo tem que durar? Onde deve ser a minha oração? Não se preocupe com essas coisas, apenas ore. Ore todo instante, ore em todo lugar. Ore. Primeiro nós vamos orar quebrando toda a resistência, toda a indisposição na vida dos irmãos para orar. Nós vamos declarar que esse é um tempo de nós crescermos em oração, em buscar a Deus. Se proponha isso. De manhã, acordou, primeira coisa que você faz, orar. Vou apresentar diante de Deus o meu dia. Pai, esse é o meu dia. Pai, já esteja abençoando o meu trabalho, abençoa os meus filhos, abençoa, o meu cônjuge. Senhor, guarda a minha saúde, guarda a minha vida. Oração.
Eu não sei qual é a sua necessidade nessa noite. Não sei o que você tem necessitado da parte de Deus. Você veio aqui, alguns vieram foram convidados dos formandos, mas olha, você veio aqui para escutar uma palavra da parte de Deus para você. Essa angústia, esse problema que você está passando, ouça da parte de Deus. Abre a sua boca e ore, que o Senhor vai te livrar dela. Pastor, mas eu não estou tendo forças nem para pedir. Abre a sua boca e ore, que quando você abrir a boca, as suas forças serão renovadas. Abra a sua boca e pede. Pastor, mas eu não estou nem com vontade. É como eu disse para você, a criança come sem vontade, mas aquele alimento faz efeito na vida dela. Você pode orar, porque é necessário orar. Adultos fazem o que precisa ser feito. Então você abre a sua boca, mesmo que você não quer, abra a sua boca, ora, porque isso vai ter efeito na sua vida. Deus vai ouvir o seu clamor, Deus vai atender o seu pedido. É promessa de Deus. A todo que pede, recebe. Todo que busca, encontra. Todo que bate, a porta se abre. Tiago vai dizer, você não recebe porque você não está pedindo. Feche seus olhos por um instante. Antes de você começar a clamar ao Senhor pela sua necessidade, orar ao Senhor nessa noite, eu quero orar quebrando toda a indisposição na sua vida. Pai, em nome de Jesus, Senhor, estamos iniciando, ó Pai, um tempo, ó Deus, de ministrar na vida da tua igreja acerca de oração. Pai, eu declaro, ó Deus, que seja quebrado na vida dos meus irmãos, os que estão presentes aqui, os que estão nos acompanhando pela transmissão, toda a indisposição de orar, todo levante maligno seja caído por terra em nome de Jesus. Eu declaro, meu Pai, que os meus irmãos se levantam no sacerdócio e na realeza para orar diante do Senhor, mesmo que as barreiras se levantam, mesmo que a indisposição se levanta, eles permanecem firmes, levantam a sua voz diante do Senhor e falam: Senhor, ouve o meu clamor, eu vou insistir, eu não vou me cansar, eu não vou dar descanso ao Senhor enquanto o Senhor não me atender. Insista. Pai, eu declaro, Deus, um novo tempo na vida dos meus irmãos, um novo tempo de intimidade, de comunhão. Pai, eu declaro isso em nome de Jesus, não como uma obrigação, Senhor, mas será um deleite, um desfrute, uma necessidade na vida deles, em nome de Jesus, amém. Agora por 1 ou 2 minutos, vamos exercitar isso. Comece a orar no seu lugar. Os irmãos vão cantar, para você não se preocupar se alguém vai ouvir o que você está orando. Mas comece a pedir. O que você quer pedir? O que você quer ver na sua casa, no seu casamento, sobre os seus filhos? Ore por isso agora. Senhor, em nome de Jesus, eu oro a Deus como pastor dessa igreja. Pai, eu apresento cada ovelha deste ministério diante do Senhor. Pai, eu te peço, nesse momento, ó Deus, de ministrações acerca de oração, Pai, eu te peço, abra o entendimento dos teus filhos, mostra para os seus filhos, atrai os seus filhos para o Senhor. Pai, eu declaro, Deus, que nesses dias, em cada momento, os teus filhos vão crescer em oração, vão buscar o Senhor, às vezes até vão buscar, ó Deus, inicialmente, porque estão ouvindo a palavra, insistindo para buscar, mas depois vão sentir deleite, depois irão sentir prazer, e vão, ó Deus, passar, talvez, horas diante do Senhor, vão aprender, ó Deus, a desfrutar do momento da oração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro meu refúgio. Tudo
pode passar. Seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim. Busca ao Senhor em oração. Declara isso. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Onde Só o Senhor é a solução. Só nele você encontra as respostas. Só no Senhor há provisão para a sua vida. Seja qual for a sua necessidade, busque ao Senhor, coloca diante dele. E o Senhor tem disposição a ouvir o seu clamor, a atender o seu pedido. Jesus, Aleluia. 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 Aleluia.